Olá, tudo bem? Hoje a gente está com mais um episódio aqui do Não Foi Só Com Você. E hoje a gente tem uma convidada especial que vai mostrar pra gente como recomeçar depois de passar por um relacionamento abusivo. Ellen, fala um pouquinho de você. Oi, Tati. Boa tarde. Obrigada aí por estar aqui falando com você. Fico muito honrada de ter essa oportunidade de falar para as mulheres, né? Porque é muito interessante a gente poder, né, explicar e falar para elas como elas podem identificar e como elas podem sair dessa situação, né? Eu tenho 35 anos, tenho um filho de 13 já, sou empresária na área da beleza e passei por um relacionamento abusivo por muitos anos. Eu comecei um namoro com 14 e me divorciei com quase 34. Então, foram quase 20 anos de relacionamento abusivo. Então, eu tive aí um tempinho vivendo no sofrimento, tentando entender o que estava acontecendo, porque não fazia sentido o que eu vivia. E quando caiu a ficha, aí eu precisei de me reerguer e começar de novo, né? Gente, olha, eu vou falar. O objetivo aqui é trazer exemplos e coisas que ajudem vocês a saírem desses relacionamentos e se refazer depois desse tipo de relacionamento, né? A história da Ellen é uma história muito linda, da força que ela tem. Então, vai ser muito legal. Mas antes da gente continuar, aproveita que você está aí, curte, né? Compartilha, começa a seguir o canal para a gente poder trazer cada vez mais pessoas para cá e continuar esse projeto e poder ajudar o máximo de mulheres possível, tá? Ellen, conta um pouquinho da tua história. Como que começou tudo isso? Então, Tati, eu falo o seguinte, que o relacionamento abusivo, ele não começa do nada, né? Sim. Ele vem lá da infância. Então, quando você tem ali alguns machucados, algumas feridas vindas da infância, você tem muita facilidade de cair num relacionamento abusivo. E foi o que aconteceu comigo, né? O meu pai, ele abandonou a minha mãe, né? Foi viver com uma outra mulher e eu tinha uns 2 anos naquela época. Sentia muita falta do meu pai. Foi um momento de sofrimento muito grande para mim. E com 11 anos eu fui abusada sexualmente por uma mulher, inclusive. Então, deixou uma ferida ainda bem maior, né? De vergonha, de não se sentir protegida e não se sentir amada, me sentindo suja, né? Como se eu tivesse feito alguma coisa errada, como se aquilo ali fosse culpa minha. Eu tinha 11 anos na época, né? Era uma criança. Era alguém conhecida, Ellen? Conhecida. Era a irmã de uma amiga minha. E eu ia sempre na casa da minha amiga brincar. Essa pessoa, ela usou como se fosse um artifício da religião na época que eu frequentava, que era como se fosse um espírito masculino que estava no corpo dessa mulher e que esse espírito era apaixonado comigo e abusou de mim, e eu entendendo isso. Foi uma coisa bem assustadora, que eu não achava que era abuso até aquele determinado momento, mas depois de anos, né, já adulta, já com meu filho, já com quase 10 anos, aí a minha coach falou, você passou por um abuso. E aí não, mas eu deixei isso acontecer, foi permissão minha. Ela falou assim, pensa se seu filho estivesse passando por essa situação. Você acha que é um abuso ou não? Aí quando eu olho, como se fosse o meu filho passando por essa situação, eu entendo que foi um abuso. Mas quando a gente está vivendo, a gente se sente como culpado, né? Sim, a gente que permitiu que acontecesse. Isso, eu permiti que essa situação acontecesse. Eu fui idiota e deixei acontecer, né? Mas ela usou como artifício a religião. Isso. Como eu acreditava que existiam espíritos e que esses espíritos entravam no corpo de pessoas, eu acreditei que era verdade. E aí eu fui vítima de abuso. Então, com 14 anos, eu tive o encontro ali com uma pessoa que a gente começou a conversar e foi meu primeiro namorado. E aí começou esse relacionamento, que na época tinha muita traição, me diminuía muito por eu ser adolescente. Eu lembro de um episódio, assim, parece que não é nada, né? Mas eu estava carregando aqueles fichários de adolescente coloridinhos e ele foi me buscar um dia na escola e falou assim, da próxima vez compra um mais sério, porque como que eu vou buscar você na escola e ter que andar segurando isso? Ele era muito mais velho que você? Não, 4 anos só.
né? Mas ele já trabalhava em empresas multinacionais, grandes, né? Era uma pessoa da minha cidade mesmo, que é uma cidade simples, mas teve a oportunidade de ir crescendo no trabalho, né? Então, foi aí que começou todo. Eu falo que veio lá da infância, né? Porque talvez se não tivesse acontecido isso comigo, eu teria menos facilidade de entrar e estar aberta para as pessoas, às vezes, agirem de forma que não é adequada com a gente, né? Uhum. E a gente não sabe, às vezes, que está vivendo aquilo que eu não sabia. Não sabe. Ou, às vezes, até inconscientemente a gente sabe, mas não quer acreditar porque você não quer sair dali ou você não vê alguma outra saída, acha que só aquela pessoa vai te querer, vai te ajudar, vai te, né, beneficiar, até porque no começo sempre tem aquela fase do love bombing, né? Então é muita informação, muita coisa. Não vem aqui que eu te ajudo, eu cuido de você, e por trás está ali dando a paladinha e a gente não atenta a isso. Ou, às vezes, atenta a isso, né? E deixa passar, porque, poxa vida, ele faz tanta coisa boa para mim. E quando aconteciam as traições, eu me lembro uma vez, como eu era adolescente, a gente está em uma fase de amadurecimento, de posicionamento, né? De descobrir o valor da gente. E aí, às vezes, quando acontecia algum tipo de traição, vinha essa frase para mim assim: não, isso é coisa de adulto. Isso não tem nada a ver com você, você não entende isso. Então, será que é coisa de adulto mesmo? Eu que sou muito boba. Então, acaba que você, vivenciando essas coisas várias vezes, né? E numa época tão delicada, né? Que é você se impondo como pessoa ali na sociedade, aquela transição de criança para adulto, você fica muito insegura. Eu, por exemplo, comecei a me sentir muito inferior, me sentir uma pessoa que só poderia ser amada se eu fizesse alguma coisa, porque desde quando a gente começou a namorar, eu sempre ajudei ele no trabalho, fazia toda a retaguarda, né, do trabalho. E aí eu me sentia assim, que eu só teria valor se realmente eu conseguisse fazer alguma coisa útil no trabalho para ele. Então, foi aí minha válvula de escape. Peraí, então, se eu não consigo ser a mais bonita, a mais atraente, a que ele gosta de ficar, vamos dizer assim, no sentido de homem e mulher, pelo trabalho ele vai gostar de mim. Então, aí eu enfiava a cara no trabalho e fazia, assim, projetos, um trabalho incrível para me sentir amada por ele. Sim. Vocês casaram com quantos anos? Eu casei, eu tinha 23. Tinha 23 anos. Nossa, você arrastou um relacionamento assim um tempão também, né? Foi. Nós namoramos 9 anos. E aí depois a gente ficou noivo, aí a gente se casou. No casamento, depois que o nosso filho nasceu, foi um pouco mais delicada a situação, porque a questão religiosa... A minha família é de uma religião e a gente era de outra religião. Então, por causa disso, foi tendo limitações do meu filho visitar. Você pode dizer qual que eram as religiões? Sim, a minha família, a família da minha mãe era espírita e eu sou evangélica. Então, quando tinha alguma situação de, vai na casa da sua mãe. Mas a religião não é a mesma, ela acredita em coisa diferente, ela vai ensinar coisas para o nosso filho que a gente não acredita. E isso, ao longo dos anos, né, foi piorando. Quando a gente namorava, a minha mãe via que não tinha uma coisa, que não era um relacionamento normal. Porque eu sempre chorava, eu sempre estava mal, sempre ela sabia que ele me traía. E aí ela sempre pegou no pé, óbvio, coisa de mãe. E na época do casamento, ele criou uma mágoa dela e aí acabou que isso transferiu um pouco para o meu filho. Então, a limitação do meu filho ver a minha mãe era muito intensa. Não, só vai lá se você estiver. A gente ia para a cidade visitar os avós, às vezes não ia na minha mãe. Mas você acha que, de repente, era realmente mágoa dela ou era uma maneira dele te isolar dela? Depois, eu percebi que isso era uma forma de isolamento, porque quanto mais... Quando a ficha foi caindo a respeito do relacionamento abusivo, quando a ficha foi caindo, eu fui vendo assim, então quanto menos eu escuto informação e conselho de outras pessoas, mais eu foco nele. Toda vez que acontecia alguma situação que era um detalhe, que poderia ser tratada, conversada, não, vocês não vão lá mais, vocês vão ficar só aqui. E foi chegando num ponto que eu não tinha mais ninguém.
Eu não tinha mais ninguém mesmo. Era só eu, meu filho dentro de casa. Você perdeu toda a tua rede de apoio, né? Não tinha nenhuma rede de apoio. E a minha família toda no interior e eu em Belo Horizonte, na capital, sozinha, completamente isolada. Caraca. E quando foi que tu teve um insight do tipo, eu estou num relacionamento abusivo? Quando você se deu conta disso? Foi uma coisa muito demorada. E o que acontece? Eu não entendia o porquê que ele tinha um limiar de frustração muito baixo. Qualquer coisinha que eu ia falar, eu precisava de pisar em ovos, eu precisava de ficar rodeando para falar. Se eu falasse alguma coisa diretamente com ele que ele precisava de ouvir, e olha que eu não sou mal educada, eu não fazia com falta de educação, ele já achava ruim. E eu me sentia, peraí, será que eu fui mal educada? Será que eu falei alguma palavra muito rude para ele, que ele se sentiu assim? Então, eu não sabia por que acontecia isso. E fora o quê? As conversas no celular, as mensagens trocadas com outra mulher, essa situação toda de traição que me deixava muito abalada. Então, isso eu sempre estava em terapia para tratar. Sempre buscando melhorar, porque eu achava que o problema era em mim. Então, peraí, então se o problema é em mim, eu preciso de resolver. Então, eu sempre busquei. Até que teve uma época que eu precisei de vir morar aqui em São Paulo. E essa época eu fiquei muito mal de saúde, porque eu já tinha passado por um momento de estresse, de uma transição de indústria, que ele pediu para eu ficar lá em Belo Horizonte por um tempo, porque a gente tinha uma fábrica de roupa juntos. Fiquei bem estressada com isso. Falei, não dá certo você ficar em São Paulo e eu e o Davi ficarmos aqui. Davi é meu filho. Ficarmos aqui em Belo Horizonte sozinhos. A gente precisa de estar junto, a família. E aí eu vim para cá. Só que a minha insegurança em relação a ser esposa dele era tão grande, que foi construída durante esses anos, porque eu sempre me sentia inferior a outras mulheres. Eu nunca tinha um valor que fosse o suficiente para que o meu ex-marido ele pudesse ficar só comigo. Que eu não tinha coragem de ir na minha própria loja aqui em São Paulo. Porque se eu fosse lá, a minha mente era, eles vão falar assim, essa mulher que é a esposa desse cara? Não acredito que ela é dona disso aqui. E aí eu tive uma crise de pânico. Eu precisei de ir, eu falei assim, não, eu prefiro me matar. Eu não vou lá. E aí eu senti paz. Eu sou cristã. Quando você pensa em tirar sua própria vida, você tem ali, peraí, eu vou pro inferno, eu não posso me matar, não posso suicidar. Só que nesse dia eu senti paz. Aí eu liguei para ele, né? Falei assim, deixa eu te falar uma coisa, eu estou com uma situação de ter que ir ao trabalho, eu estou me sentindo tão mal por mim mesma, de ter que ir lá e me sentir inferior, que eu prefiro me matar, eu não vou. E aí eu fui atrás de uma psiquiatra aqui em São Paulo, indicação de uma psicóloga que cuidava de mim em Belo Horizonte. E aí nós começamos a ver o que era. Aí eu sempre tinha trazia problemas de trabalho. Porque no trabalho eu era gestora, era CEO, cuidava de tudo. E toda vez que eu dava uma instrução, a instrução não era seguida, principalmente da parte dele. Se dava errado por ele não ter seguido a instrução, também era culpa minha, tua. Sempre era culpa minha. E, no final das contas, quem tinha que resolver todo o problema era eu. Então, gerava um grau de estresse altíssimo. A psiquiatra falou, você vai parar de trabalhar com isso e vai fazer alguma coisa que você quiser. E foi aí que eu entrei na área da beleza. Mas a psiquiatra identificou o relacionamento abusivo nesse momento, não? Até aí, ninguém tinha identificado o relacionamento abusivo. Ele é uma pessoa muito gentil, muito simpática, muito agradável. Muito agradável. Eu até estava falando que você pensa assim, você está num relacionamento abusivo, parece que você vai viver um inferno 24 horas. E às vezes não é assim. No meu caso, principalmente, porque eu engolia muito as situações para ficar em paz. Porque se toda hora eu fosse brigar, ou se eu fosse chorar, ou se eu fosse fazer alguma coisa pela situação que era causada ali, por causa de coisas mínimas, né? E principalmente por coisas de trabalho, que a gente vivia isso 24 horas. Então, aí viveria um inferno. Então, eu engolia muito. Aí, o que aconteceu? A gente esteve aqui esse momento, eu comecei o meu trabalho, a gente voltou para Belo Horizonte. E lá teve um episódio de traição mesmo. De traição com a minha vizinha. E eu falei, é a última oportunidade. Porque eu já não aguentava mais. É a última oportunidade. Só que não foi a última oportunidade. Ele não entendeu que seria a última oportunidade e fez de novo. E quando ele fez de novo, aí
Assim, eu não entendi ainda que era relacionamento abusivo, mas eu falei assim, eu vou pôr um ponto final nesse casamento, porque eu já dei as oportunidades. Se a pessoa tem interesse de continuar casada e ela quer ficar comigo, então que ela se cuide, mas nem num psiquiatra, nem numa terapia ele queria ir. Só que aí que começou o problema, porque aí eu fui vendo o que estava acontecendo. Né? Na verdade, fui vendo o que estava acontecendo, não. Foi acontecendo coisas que me mostraram o tipo de relacionamento que eu estava vivendo. Então, começou perseguição, me monitorar onde eu estava, aparecendo na minha casa do nada. Por exemplo, eu estava dirigindo na rua e aparecia do lado do meu vidro. Eu comecei a ficar num pânico tão grande que, por exemplo, se eu estivesse aqui com você, eu estaria preocupada se tinha alguém atrás da porta ouvindo. Eu estava uma vez na casa de um tio meu, eu falei assim, mãe, vai lá fora e olha se ele não está lá ouvindo a conversa aqui. Eu estava ficando assim, surtada. E eu ia nos pastores, eu pedia orientação e tal. E todo mundo falando, você tem que perdoar. Por que você não perdoa? Você está destruindo a sua família. Eu falava assim, gente, não tem cabimento tudo isso que eu estou passando e nenhuma pessoa me apoiar. Eu não estou acreditando nisso. Eu queria tanto que alguém entendesse o que eu estou vivendo, até que um dia eu falei sim com ele, quer saber de uma coisa? Vamos num pastor que nós vamos ter uma reunião e eu vou contar tudo o que está acontecendo para o pastor. E eu estava numa situação assim tão deplorável de saúde mental e emocional que esse pastor falou assim, Ellen, a minha esposa tem uma consulta agora na psicóloga, ela não vai. Você vai nessa consulta. Porque você vai acabar morrendo. A situação está tão crítica que você vai acabar morrendo. Então, você vai lá, ela vai cuidar de você hoje e aí ela vai dar sequência no seu trabalho. Isso ele já tinha saído de casa, né? Só que estava a perseguição ainda bem forte. E aquela pressão que eu deveria voltar, que eu estava fazendo alguma coisa errada. Eu estava destruindo a família. Até que eu fui contando as coisas para a psicóloga, principalmente dessa fase da separação, dessa perseguição, ela foi me perguntando coisas de como foi ao longo desse relacionamento. Aí ela falou assim, Ellen, eu tenho que te falar uma coisa. Você está num relacionamento abusivo e não sabe de nada. E eu vou começar a te falar coisas que você não vai acreditar. Você vai achar que isso não é possível. Está acontecendo com você, mas você precisa de acreditar. E não é para você voltar mais. Não é. Porque eu ainda falei assim, eu vou voltar, porque está tão está mais estressante fora do relacionamento do que viver o que eu estava vivendo antes, que eu tinha os estresses, tinha aquela insegurança toda, mas estava numa situação de me deixar realmente enlouquecida. Aí ela falou, não, você não vai, porque você precisa se cuidar agora, você precisa se tratar e aí entender tudo que está acontecendo para agora você se curar e não cair numa próxima. É o que eu sempre falo, né, gente? Quando a gente está nesse tipo de situação, que a gente não está bem dentro do nosso relacionamento, a gente busca um psicólogo ou um psiquiatra, só que a gente não se atenta a buscar alguém que seja especialista em relacionamentos, independente de ser abusivo ou não. Mas quando você está dentro dessa situação e não consegue enxergar, é importante buscar um profissional que seja especializado nesse tipo de situação. Por quê? Porque senão você vai ficar dando voltas e voltas e voltas e a gente começa a conversar, porque isso é tão sufocante que a gente precisa falar para os outros para entender que a gente não está enlouquecendo. Então, a gente busca pastor, a gente busca pai, a gente busca mãe, a gente busca qualquer criatura que esteja ali disposta a escutar a gente. E como essas pessoas não estão vivendo dentro de casa e você está passando o seu ponto de vista, você está errada. É verdade. A gente vive nesse ambiente e a gente é tão controlada emocionalmente que a gente não entende o que é certo e o que é errado, porque você está tão acostumada a ser diminuída, você está tão acostumada a achar que você é feia, que você não é o suficiente. Você está acostumada a pisar em ovos e não respirar. Que quando você pode pisar direitinho no chão e puxar o ar, isso incomoda. É verdade. Incomoda num grau que realmente a gente começa a pensar que a gente está enlouquecendo. Então, quando a gente está passando por esse tipo de situação, eu sempre falo, não saia falando
para Deus e o mundo. Busque ajuda. Fala, eu preciso de ajuda. E o que foi interessante que durante esse processo, porque na hora que chegou nessa psicóloga que me abriu os olhos, eu já estava passando por um processo de desenvolvimento de inteligência emocional. Como eu já estava na área da beleza, eu estava estudando várias coisas, morfopsicologia, análise corporal. Isso tudo vai te dando autoconhecimento. E aí, estava virando um problema eu me conhecer, estava virando um problema eu melhorar. Como assim está virando um problema eu melhorar? Não faz sentido. Mas, na verdade, era o quê? Era coisas que estavam sendo reveladas ali ao meu respeito, a respeito daquilo que eu estava vivendo, que tinha alguma coisa errada. Antes estava muito confortável quando eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele chegou a falar alguma coisa a respeito dessa tua parte do desenvolvimento? Do tipo, você está passando por uma lavagem cerebral? Sim. Porque, gente, olha só, é engraçado que eu vou compartilhar contigo o seguinte. Quando eu identifiquei que eu estava dentro de um relacionamento narcisista, eu estava fazendo uma série de cursos na parte de inteligência emocional, na parte de terapias integrativas. E aí eu me dei conta que eu estava dentro desse tipo de relacionamento. Só que eu queria curar. Eu falava, não. Se eu estou conseguindo enxergar o que está acontecendo, essa pessoa vai conseguir enxergar, ele vai melhorar e vai dar tudo certo. E eu olhava para minha cara e falava assim, não, parece que você entrou numa igreja. Você sofreu uma lavagem cerebral. Você está acabando com o nosso relacionamento. O que ele falou foi que aquele curso específico que eu estava fazendo estava acabando com tudo. Estava me mudando a minha cabeça. É porque a gente saiu da caixinha, né? Depois que a gente sai da caixa, não dá para você entrar de novo. A gente expande, não tem como diminuir. E como o corpo da gente, ele reage, né? Por exemplo, quando eu comecei o relacionamento com ele, eu tinha 50 quilos, né? Quase o peso que eu tenho hoje. E eu cheguei a 104 quilos. Caraca. Eu cheguei a 104 quilos. Eu cheguei a obesidade grau 2, já com alguns problemas de saúde. E no último ano, que foi 2020, né? Foi assim, 25 quilos em um ano. Por quê? Eu já estava ali naquela ansiedade de não me sentir bem. Aí acaba que você vai ali suprir a sua necessidade emocional com alguma outra coisa. No meu caso, era comida. E aí, toda vez que ele saía de perto de mim, por exemplo, ele estava em casa e ia viajar, a primeira coisa era ligar para o aplicativo de comida e pedir um tanto e me encher de comida. Eu me sentia tão insegura, porque eu já sabia que poderia acontecer alguma coisa na hora que ele saísse de casa, né? Uhum. E fora que, ele não está vendo, então ele não vai falar nada. Então, eu cheguei a 104 quilos. Eu fiz cirurgia bariátrica, emagreci 50 quilos. E você vê ao ponto que você chega, né? Quando o seu emocional não está bem. Você vai se permitindo, vai se deixando de lado e acaba que você vira uma pessoa, eu não me reconhecia mais. Quando eu vejo as fotos hoje, eu falo assim, puxa vida, eu estava daquele jeito. A minha pastora um dia falou assim, nossa, Ellen, eu vejo você, eu olho para os seus olhos, eu vejo uma pessoa morta aí dentro. Por que eu não consegui entender? Você parece que vive um casamento tão feliz, sua família é tão linda, porque para a sociedade era isso, né? Sim. Era aquela família perfeita, o filho maravilhoso e tal. Até meu filho tem sequelas disso até hoje, né? Então, ela falava, eu não entendo, você vive uma vida tão boa, você teve uma empresa que fatura muito, uma empresa reconhecida no Brasil, você está aí fazendo as suas coisas e tudo, e eu vejo uma pessoa morta aí dentro, então não é coerente isso, tem alguma coisa errada. E como é que foi, Ellen? Depois que tudo terminou, depois que você enxergou o que estava acontecendo, que você pôs o ponto final, como é que foi isso? Pôr o ponto final me gerou várias consequências. E eu não estava preparada emocionalmente para isso, né? Hoje eu vejo que muitas mulheres às vezes não põem o ponto final justamente por causa disso. Mas quando eu resolvi falar assim, não, eu não vou mais aceitar isso, pedir o divórcio, e até o dia que eu falei assim, não, realmente não adianta insistir mais, não adianta, eu não quero mais, já está decidido. Eu tive até que sair de casa, porque chegou a esse ponto de ter necessidade de ter que ir para fora de casa,
eu tive que sair para ir para casa da minha mãe, às pressas, só peguei a minha roupa do corpo, eu tive que fazer medida protetiva, eu nunca apanhei, mas o grau de perseguição e de situações assim complicadas que eu vivi estavam tão perigosas que eu não sabia o que poderia acontecer. Então, eu cheguei a fazer medida protetiva, fui morar com a minha mãe e foi uma situação assim muito delicada porque eu fui bloqueada das contas bancárias, eu não estava mais no meu apartamento, teve uma manobra fiscal com as empresas, então já não estava mais no meu nome, então eu sofri violência patrimonial também. Então, o que eu, no final das contas, eu decidi? Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar brigando, perdendo tempo, brigando, eu vou abrir mão de tudo. O que eu recuperar aqui de uma partilha vai ser o que eu vou tocar a minha vida para frente. Então, foi essa a minha decisão. Hoje eu vejo as mulheres que estão, às vezes, nesse tipo de relacionamento, elas não saem. Às vezes elas não vão sair sem nada, mas elas não têm a perspectiva de começar de novo. Né? Como que eu vou arrumar um emprego agora que eu tenho filho, eu estou morando na casa dos outros de favor? Como que eu vou começar um negócio? Ou como que eu vou arrumar um emprego? Não sabe, porque está tão ali presa naquela situação que às vezes ficam perdidas em relação a isso. Né? Então, foi uma decisão muito difícil, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Porque eu lembro que eu estava sentada num banheiro lá de casa e fazendo um xixi. Falei assim, Deus, eu preciso de tomar uma decisão em relação a isso. E o que tiver que acontecer, que aconteça. Eu sei que eu vou sofrer, pode mandar, não tem problema não. Brinquei outro dia com o Marquinhos aqui que foi uma oração errada que eu fiz, que eu devia ter pedido menos couro. Mas acaba que tudo isso que passei também foi crescimento, né? Porque você... Talvez se eu não tivesse passado por tudo isso, eu teria entendido assim, a pessoa melhorou, ela foi na igreja, ela foi lá, louvou e tal, voltou de um retiro, ela está super bem. Eu não teria visto esse outro lado do relacionamento abusivo que é mais escancarado. Porque quando você vai vivendo ali, todo dia, aquilo que só te diminui, às vezes você acha que não é nada demais, é só o jeito da pessoa, ou que você realmente não é boa o suficiente para sustentar aquele relacionamento, ou aquela pessoa faz aquilo ali porque, de alguma forma, você está fazendo alguma coisa errada. Mas aí não, aí veio a outra face, né? Aí se revelou. Então, isso foi muito importante eu ter vivido isso, porque talvez eu estaria lá ainda hoje. Porque eu estaria assim, não, vou dar mais uma chance, porque ele foi na igreja, ele foi num retiro espiritual, ele fez a transformação dele lá que falou que ia ter, e aí tudo certo. Mas, por exemplo, como que uma pessoa que faz uma violência patrimonial melhorou se no final das contas ela não partilhou as coisas que deveria com você? Continua do mesmo jeito, né? Então, aí essa decisão foi muito pesada para mim, porque você tem que abrir mão. Eu trabalhei quantos anos? De casada, desde 23 anos até os 33, 10 anos de trabalho, construir uma empresa grande, sólida, eu abri mão. Mas quando a psiquiatra falou assim, vai abrir a sua empresa, e que eu comecei um negócio novo, meu negócio estava começando. Então, eu já fui ali construindo alguma coisa para mim, que na verdade era do casal, que a gente estava casado, mas já era ali uma coisa que eu estava colocando a minha essência, colocando o jeito que eu gosto de trabalhar, o jeito que eu acredito, né, que eu gosto de fazer ali as coisas do meu jeito. Então, eu fui fazendo do jeito que eu queria. Por isso que eu prezo muito a questão do empreendedorismo para as mulheres, para elas terem essa independência. Porque, por exemplo, se eu tivesse sem nada e sem nenhuma perspectiva, ou se ninguém me ajudar a ter uma ideia para começar uma coisa nova, ou dar continuidade, né, ao que eu já tinha, já seria mais difícil, né? Porque aí, além do estresse todo, de ter que passar por uma readaptação toda na sua vida, você ainda teria um problema gigantesco ali financeiro, para cuidar de filhos, se sustentar, né? Mas olha, Ellen, vou te falar, eu acho que grande parte dessas mulheres, e digo até por mim, tá? A gente tem que começar do zero. Legal que você já tinha algo ali em mente para dar um rumo, né? Mas assim, hoje, de tudo que você conquistou, de como foi tua transição e tal, se você pegasse uma mulher que
tá totalmente sem rumo, totalmente sem saber por onde começar. Não tem condições financeiras. E isso, olha, eu vou te dizer, é triste. Mas 90% das mulheres que me procuram não tem condição nenhuma, porque sai dos relacionamentos com uma mão na frente e outra atrás, saem com medo de pedir medida protetiva. Eu tinha medo de pedir medida protetiva. Mas muita gente tem. Eu não pedi porque eu tinha medo. Entende? Então, assim, muita gente não toma essas atitudes. Mas você, graças a Deus, teve coragem para fazer. Se você, hoje, para as pessoas que estão assistindo a gente, conheço mulheres que trabalham e que o marido fica com todo o dinheiro delas. E o medo de sair de casa porque tem filho e não sabe como que vai recomeçar. Qual a dica que você dá para uma mulher que está nessa situação? A primeira coisa é que não tenha medo de fazer isso, de jeito nenhum. Porque quanto mais você fica nesse tipo de relacionamento, é pior. Porque são anos e anos que vão passando, são momentos e momentos que você deixa de desenvolver, de criar as coisas para você, e aí só vai piorando, né? Segundo, não tem jeito, eu vou sair. Você tem alguma família, tem alguém ali para te dar um suporte, porque você vai precisar de um suporte de alguns dias. Por exemplo, a minha mãe me ajudou. Eu simplesmente enfiei as coisas dentro do meu carro, minha roupa, e fui para casa dela com o meu filho, né? E aí, essas mulheres... Eu até, inclusive, vou agora, daqui a alguns dias, vou fazer um desafio, que é como ter uma renda extra de R$ 1.000 a R$ 1.500 em 30 dias. Porque eu vou ensinar essas pessoas como que elas podem, de dentro de casa e usando o próprio celular, trabalhar sem ter que investir em estoque, sem ter que investir em nenhum negócio para começar do zero e fazer uma renda. Porque hoje existem alguns recursos no marketing digital, na internet, que você pode vender e ter comissionamento sobre isso, né? Você pode vender um estoque de uma fábrica ou de uma loja e entregar para o seu cliente e você ter a sua margem sem precisar de fazer investimentos altos. Então, eu acho que a coragem de romper, porque se você tem coragem de romper um relacionamento desse, você faz qualquer coisa na sua vida. Um negócio não é nada perto da coragem de romper um relacionamento desse. Hoje, eu sou muito mais forte para fazer qualquer tipo de negócio que chegar na minha frente. Eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de encontrar com pessoas importantes. Hoje, qualquer pessoa que tiver que sentar na minha frente, pode ser que eu dê uma gaguejada no início, mas depois está tudo tranquilo, porque se você teve coragem de romper um tipo de relacionamento, essas outras coisas são, assim, pelo menos no meu ponto de vista, são tranquilas. Porque eu tinha uma dificuldade emocional muito grande de rompimento, de querer... eu não sei o porquê. Encerrar. Eu tinha essa dificuldade de encerrar as coisas. Não conseguia. Não conseguia abrir a boca e terminar. Eu nunca terminei o namoro com ele, para você ter noção. Por mais que teve os problemas. Aí acontecia a situação, a culpa era minha, ele terminava e a gente terminava. E depois voltava. Então, eu nunca tive coragem. Talvez por causa disso, as recorrências de traição também. Porque... sempre vai ser a mesma coisa. Então, tenha coragem, mulher. Tenha coragem de fazer. Segundo, arrume uma pessoa, que nem que seja por alguns dias, para te dar um apoio. Porque você vai ter que sair de casa. Porque, às vezes, você nem tem condição de permanecer na casa que você está. Né? Uma coisa que é bom a gente falar é que nem sempre você vai sair e vai para o lugar mais confortável. Exatamente. Né? Então, o que eu sempre falo é, entenda que vai parecer que está pior a situação por um período. Parece mesmo, e está pior mesmo. Mas depois que você passa por essa fase, é algo que não tem nem como explicar. A minha mãe falava que às vezes parecia que eu estava numa situação mais difícil, mais complicada, mas o meu semblante estava menos cansado e triste de quando eu estava na situação. Você parou de pisar em ovos e respirou. Exatamente. Né? Então, assim, por mais que seja delicado onde você está, que seja um lugar simples, eu tinha um apartamento de luxo. Eu fui pro interior, fui dormir numa cama junto com meu filho. Eu não peguei nenhum cobertor, nem um travesseiro. Usava o que tinha lá. Então, foi um choque? Foi, mas foi super importante para mim ter passado por isso, né? Vai fortalecendo a gente. E o engraçado é que me deu mais força ainda para assim...
eu pensei assim, peraí, eu vou reconstruir isso, porque eu construí lá. Então, qual que é a dificuldade de eu construir de novo? Qual que é a dificuldade de eu resetar? E mesmo se eu não tivesse habilidades que eu precisaria, eu vou correr atrás dessas habilidades. Não pode ter preguiça, não pode esmurecer. Às vezes a depressão está tão forte, ou a tristeza está tão forte, ou a tristeza está ali, assim, doendo. Pelo menos eu faço isso, eu vou lá e choro. Eu choro. Eu dou como que eu posso falar? Eu dou esse momento para mim mesma de poder sofrer, porque a gente, às vezes, não, eu não vou sofrer, eu vou ficar... Você quer ser forte o tempo todo, né? Não, eu vou chorar. Deito, fico parecendo um nenenzinho, choro até soluçar. Pronto. Depois parou, chorei, tive ali meu momento de tristeza. E agora? O que eu vou fazer em relação a isso? Porque eu até coloquei isso para mim mesma. Eu, em vez de ficar falando muito do que aconteceu comigo durante esse relacionamento, o importante agora é o que eu vou pegar desse relacionamento e vou aprender, o que eu vou fazer daqui para frente, né? Então, a minha empresa de maquiagem, nesse momento do divórcio, muitas pessoas que eram mais próximas a mim perceberam que tinha alguma coisa acontecendo só pelo meu Instagram ter diminuído a frequência das postagens. Eu era uma pessoa muito ativa. Lá, mesmo estando gordinha e tudo, eu gostava muito de fazer as coisas. Foi vendo que estava caindo. E realmente eu não conseguia trabalhar. E acaba que isso, de alguma forma, interfere nos negócios. Então, quando eu falei, não, peraí, eu não posso deixar isso acontecer mais. O que eu fiz? Enfiei a cara nos estudos. Peraí, eu preciso de me reciclar, eu preciso de aprender coisas novas, eu preciso de fazer coisas novas onde eu não preciso de colocar muito dinheiro e eu vou conseguir ter retorno financeiro em cima disso. E aí as coisas foram acontecendo. Tanto é que a empresa recuperou e eu abri um outro ramo de negócio que eu não fazia nem ideia que eu ia entrar. Por quê? A gente não pode se deixar vencer por esse tipo de coisa. Você está ali numa situação que não está favorável, que não é uma situação que você queria passar, você vai ficar só se lamentando? Não é. Você até tem o direito de ficar se lamentando, porque ninguém quer passar por isso. Mas até que ponto você vai ficar se lamentando e não vai mudar ali a situação? Porque é só você que pode fazer isso. Ninguém vai fazer isso por você. O fundo do poço, gente, vale falar que não é o último passo. O fundo do poço só parece que é o último passo. Né? Que eu tô aqui, eu costumo dizer que quando eu me dei conta, eu estava enterrada no fundo do poço. E que aí você vai tirando a terra de cima. E tem uma coisa que para mim fez total diferença. No momento que eu levantei a mão e entendi que ali do meu lado tinha Deus para me guiar, as coisas começaram a acontecer. Então, assim, a gente tem que confiar que existe algo muito maior protegendo a gente. E que aquele fundo do poço, na verdade, é só um impulso para você subir. A subida pode ser até um pouquinho mais lenta, mas você vai subir, você vai sair dali. E você só tem condição de olhar para o céu quando você está no fundo do poço. Exatamente. É só para Deus. E é uma coisa tão interessante, porque você chega numa situação dessa que você pensa assim, ninguém gosta de mim mais. Quem que vai gostar de mim? Tá, se você não tem filho, se você não tem uma mãe ou um pai presente, é ainda mais delicada a situação. Então, a quem que você vai recorrer? É só a Deus mesmo. Porque Deus, ele vai te amar independente ali da situação que você esteja, de como que você chega diante dele. Você está sujo, limpo, feio, bonito, com pecado ou sem pecado. Ele quer que você só se entregue e abra o coração ali para ele, né? Sim. Então, nesses momentos mesmo de fundo do poço, abaixo do fundo do poço... Você não tem como descer mais, não dá. Né? É só Deus mesmo. E eu fiz um comentário a respeito de fundo do poço, né? Porque, às vezes, durante esse tipo de relacionamento, é assim, né? A pessoa vai lá e te joga no fundo do poço. Aí você falou, não, eu vou tentar sair do fundo do poço mantendo esse relacionamento. Aí é assim, você está subindo naquela dificuldade, você está vendo a superfície, ele chegou uma luz na sua cara, a pessoa te joga lá de novo. E aí você... Como cristã, como mulher casada, você tem que ser sábia de ficar a casa. Aí você pensa, né? Peraí, eu tenho que dar mais uma chance. Eu tenho que dar mais uma chance. Hoje, eu vejo que, como eu sou evangélica, eu acho que
os pastores deveriam tratar mais sobre isso, porque eles passam, não é que passa a mão na cabeça, não seria esse termo, mas a mulher, ela fica numa situação tão vulnerável e não é orientada da forma certa, às vezes não procura saber o que está acontecendo, mulheres dentro da igreja, mulheres que às vezes estão passando por isso, estão caladas, vivendo isso há anos, anos, anos e anos, porque elas precisam de perdoar, porque Deus não quer que separe, Deus não quer que quebre um casamento, mas até que ponto que Deus quer que você esteja nesse tipo de relacionamento? Deus não aprova isso. Isso não é um relacionamento segundo a vontade de Deus. Então, os pastores, eu acho que deveriam tratar mais isso e falar mais isso abertamente. Mas sabe que acho que não só os pastores, tá? Geralmente a gente... E eu vou te dizer porque eu venho de uma outra religião, tá? Hoje eu sou cristã. Eu vim do candomblé. Então, você, dentro de determinadas religiões, não tem nenhum estímulo de buscar ajuda emocional. Então, é importante dizer o seguinte, gente, independente de qual seja a sua religião, se você é católico, se você é evangélico, se você está tendo ali uma orientação de continuar num relacionamento onde você não tem nenhuma qualidade emocional e psicológica de continuar, né? Procure ajuda de profissionais especializados. Eu realmente concordo com você. Eu acredito que as pessoas que estão ali como líderes religiosos, eles também têm que entender a situação atual do mundo. E que nem tudo é dessa maneira, né? É óbvio que todo casamento, todo relacionamento tem conflitos e que a gente tem que aprender a lidar, porque são duas pessoas com valores totalmente diferentes, criações diferentes, costumes diferentes, e que quando se juntam, tem conflitos. Uhum. E isso é natural. Isso, inclusive, faz crescer. Agora, quando esse conflito começa a te prejudicar emocionalmente e psicologicamente, ele não é natural. Uhum. Então, essa linha tênue é importante que as pessoas tenham noção. Né? É bom você tocar nesse assunto, porque é um assunto delicado, é um assunto que as pessoas não falam, e a tendência de qualquer líder religioso é salvar o teu casamento. E às vezes não é nem por maldade, às vezes é por não conhecimento ali dessa linha entre o que é abuso e o que não é, o que é só um conflito entre casal mesmo do dia a dia, né? Às vezes até sabem, tá? Mas, e te digo pelo seguinte, conheço pessoas, um caso específico até, que sofreu abuso de uma pessoa da família quando criança e não foi relatado, continuou indo para a igreja, pedindo perdão por algo que a pessoa não tinha feito, tá? E não foi relatado por vergonha. Não pode. Você tem que perdoar. E ela continuou sofrendo abuso. Até um dia que ela conseguiu dar basta e sair daquele lugar. Mas era uma pessoa muito próxima. Uhum. Tá? E ela foi instruída a pedir perdão. E ela estava sendo abusada sexualmente quando criança. Então, você vai ficar pedindo perdão? Você não vai tomar nenhuma atitude? E você, como líder religioso, não vai tomar nenhuma atitude porque a pessoa tem que pedir perdão? Uhum. É bem complexo. Entende? E delicado. Mas a gente precisa de trazer isso. Exato, porque é importante que essas pessoas tenham noção do que está acontecendo, né? É óbvio que a gente tem... Eu digo que a Bíblia é um grande manual de instruções e para a vida, e a gente tem ali um manual de instruções, mas a gente também tem que adaptar esse manual de instruções para a realidade de hoje. Não está certo uma criança ser abusada. Não está certo uma mulher ter que ficar aguentando um relacionamento, um casamento, nesse grau de situação. Quantas e quantas mulheres não morrem? Quantas e quantas pessoas não vão parar até em hospício, em manicômio, porque tá louca das ideias? Não, porque ela é louca. Ela está tão acostumada a falar que ela é louca, que ela se sente tão fora da realidade que ela realmente enlouquece. Uhum. Então, quantas pessoas não estão passando por esse tipo de situação? E a gente está aí com líderes religiosos dizendo exatamente isso. Não, você tem que perdoar, vamos tentar restaurar a situação. E chegou um ponto de eu pensar, puxa vida, nenhum pastor me entende? Ninguém da igreja me entende? Então,
O problema é comigo, né? Exatamente. Eu que sou errada. Eu já estava achando que eu era errada de ter que me divorciar, de me pedir um divórcio. E não faz sentido, né? Lógico, vamos tentar? Vamos. Só que eu tentei mais de 10, de casamento 10 anos, de relacionamento quase 20 anos. Então, não foi uma coisa que, peraí, tem 1 ano de casado, aconteceu alguma situação e eu tô chutando balde. Não, meu filho já estava com 10 anos de idade. Eu me esforcei, eu procurei terapia, eu fui atrás de melhorar. Tanto é que eu falei, por que você não vai num psiquiatra? Por que você não vai num terapeuta? Por que você não vai procurar ajuda em relação a isso? Eu não sei se isso tem a ver com o transtorno narcisista, mas, no caso, o problema com pornografia era muito grande. Então, o envolvimento ali com outras pessoas sempre era necessário, né, para alimentar aquela vontade ali. A pessoa que tem o transtorno narcisista, ele cansa do sexo normal. Ele precisa estar sempre em adrenalina. Então, ele vai buscar, é normal várias traições, é normal casas de swing, é normal buscar sexos perigosos e propor isso para o parceiro, para a parceira. E teve um dia que eu fiquei assustada, porque eu não esperava isso, mas que eu falei assim, eu ouvi, né? Ele me falou isso. Falei assim, eu queria ver você tendo relação com outra pessoa. Aí eu falei, meu Deus, peraí, eu sou crente, como assim? Mas não é nem questão do só ser crente, tá? Não tô aqui para julgar quem faz, mas para mim e para muitas pessoas, o nosso corpo é o nosso templo. Você não abre a porta da sua casa para qualquer pessoa. Então você não coloca qualquer pessoa dentro de você. Já parte daí. Então, a pessoa que está do teu lado, teu marido, teu namorado, ele no normal, ele está ali programado para te proteger, para cuidar de você. Como é que essa pessoa quer te colocar em exposição para outra pessoa? Como é que ele vai... Na minha cabeça não entrava isso, tá? Por muito tempo, eu não entendia. Eu falava assim, não é possível que você tem tantos ciúmes de mim, mas não tem ciúmes de virar para mim e falar que você quer ver um sexo com outra pessoa. Então, era uma coisa muito louca, não caía, não dava, né? Mas dentro do narcisismo é normal, porque eles precisam dessa adrenalina, eles cansam. Então, dentro desse relacionamento, no começo, inclusive, o sexo é maravilhoso. Porque eles querem toda hora, porque eles querem um monte de coisa, um monte de novidade. Geralmente é um sexo muito quente. Mas que depois de um período, começa a ficar muito espaçado, começa a se perder totalmente o interesse, né? E aí você começa a descobrir milhões de traições, milhões de coisas erradas acontecendo. Conta em Tinder, saindo com garota de programa, com garotos de programa, homem, mulher, tudo junto, né? Então eles precisam dessa descarga de adrenalina e dessa mudança, porque senão fica tudo muito tênue e eles cansam. E eu consigo perceber exatamente na linha do tempo, quando você está falando isso literalmente acontecendo, e é uma grande verdade mesmo. E acaba que, para mim, como mulher que fui abusada, eu tinha muita vergonha. Parecia que eu tinha uma relação sexual travada. Eu não sabia o que fazer, ou que eu não estava sendo boa o suficiente. E aí sempre parecia, peraí, o que mais que vai ter na próxima? Porque cada dia é uma coisa diferente, só vai evoluindo, né? Aquela necessidade de ter aquele sexo até, inclusive, agressivo, né? Sim. Agressivo. E às vezes eu ficava até desconfortável falando coisas ruins, palavras ruins para mim, chamando de palavrão, essas coisas. E aí chega numa situação que pelo menos para mim, né? Porque aí cada um nessa hora gosta de uma coisa, mas para mim aquilo ali não era legal. Eu não me sentia amada naquele momento. Eu sentia como se eu fosse um objeto, né? E não era o que eu gostaria de estar sentindo naquele momento, né? Aquele momento de intimidade. Ellen, me fala uma coisa. Na tua autoimagem, naquela época, como é que você se via? Se você parasse, se olhasse no espelho, quem era a Ellen? Eu acho que eu nem me olhava naquela época.
Era até difícil de eu me olhar no espelho. Tanto é que, depois que eu passei por isso, eu comecei a reparar nos meus olhos, que era uma coisa que eu nunca reparava e que hoje eu gosto dos meus olhos por causa disso. Mas era uma Ellen tão insegura, era uma Ellen que tinha um tanto de talento, que só se sentia boa na hora que fazia as coisas de trabalho ou as coisas que envolvesse estudo, porque eu gosto muito de estudar, então tudo que vinha para valorizar a minha inteligência e valorizar as coisas que eu fazia, tudo que eu pego para fazer, trabalho manual, trabalho de computador, gestão, vendas, eu faço magnificamente. Agora, na hora de me sentir querida por ser inútil, vamos dizer assim, na minha inutilidade, para mim eu não valia nada. Nada, nada, nada. Eu só sentia valor e eu só sentia, assim, que eu era eu de verdade, perto da minha mãe e do meu filho. Porque lá era o meu lugar seguro, eu só conseguia me sentir eu mesma perto deles, porque ali eu não estava sendo julgada por nada, por ninguém. Se eu não fizesse nada, eles iam continuar gostando de mim do mesmo jeito. Então eu me sentia muito inútil mesmo, assim, que não tinha valor nenhum. E é tão difícil lidar com isso. É horrível. E sabe uma coisa? Hoje, você se olhando no espelho, é óbvio que a idade vai chegando e que a gente vai envelhecendo. Mas você já parou para reparar que quando você se olha no espelho hoje, alguns traços do seu rosto mudaram? Mudaram. E isso é tão interessante, menina, porque eu estudei a morfopsicologia e como o cérebro da gente está funcionando naquele momento, ele reflete mudanças físicas no rosto. Muito grandes. É muito interessante. Quando eu estava passando pelo meu processo de mudança, eu peguei uma foto que eu tirei para um negócio de emagrecimento que eu fiz em 2016. E naquela época era 2020. E eu fiz uma foto de perfil. E eu não fiz cirurgia plástica nem nada. O meu queixo ele estava completamente para dentro. E na segunda foto, o meu queixo estava para fora. Isso aqui é um movimento de ir para a vida, né? Hoje, se você olhar para as minhas fotos antigas e ver a minha boca ela ficou carnuda. Ela ficou porque quando a boca da gente cresce, quer dizer que você está tendo prazer na sua vida, você está desfrutando, tendo ali desfrute da sua vida. Quando a sua boca está fina ou aqui não está carnudo o suficiente, você não está desfrutando. Aqui na parte de cima da minha boca era mais fina, eu estava falando muito palavra ríspida. É muito interessante isso. Eu adoro essa parte de ciência, né? Eu acho sensacional, porque tem pessoas que falam assim, nossa, mas hoje eu estou muito mais feia. E não é que você está feia, você tem que entender que o seu corpo sofreu tantas agressões, e não físicas, tá? Porque as psicológicas acabam com a gente. E é importante entender, e eu sempre digo, até a gente conversou disso ontem, a cicatriz de quem passa por um relacionamento abusivo, narcisista, esse tipo de relacionamento, ele dilacera a alma, tá? Então, se as pessoas viram para mim e falam assim, eu vou ficar curada, eu digo que não. Você não vai ficar curada, você vai cicatrizar. A cura, na verdade, ela é todo santo dia um trabalho. Porque, às vezes, tem coisas que você nem imagina e que ainda são gatilhos para te levar para aquele lugar onde você já esteve. É verdade. Então, a gente tem que se policiar constantemente, até para não atrair mais esse tipo de relacionamento. E é fácil de atrair. Demais. É muito fácil. Parece que a gente vai escolher só aquele que vai ser o igual. Parece que tem um chip que conecta. Por mais que você saiba inconscientemente, por mais que você trabalhe, as pessoas que passaram por isso, elas precisam estar num sinal mais alerta, tá? É normal. Não adianta falar assim, não, você vai recuperar, nunca mais vai atrair. Não tem como, gente. Essa marca que fica na alma é algo muito profundo. É uma coisa, digo, que a gente perde completamente o senso de identidade. A gente sai desse tipo de relacionamento sem saber quem a gente é, o que a gente gosta, como a gente tem que se vestir, como a gente tem que se maquiar. Então, a gente parece um bebê renascendo. É muito difícil, muito delicado.
e tem que ser tratado com muito carinho e cuidado. E isso que você falou a respeito de fisionomia, né? Por exemplo, eu perdi muito peso, então acabou que isso me deu uma aparência mais jovem hoje, porque eu parecia mais velha quando eu estava no relacionamento. Eu acho que existem 2 tipos de aparência, né? Quando você está no relacionamento, você está com uma aparência, por mais que depois que você saia, você tenha que se esforçar, igual eu estou com uma aparência hoje de mais cansada, de mais, vamos dizer assim, mais para baixo, porque eu tô tendo que colocar muita energia para refazer as minhas coisas. Mas é uma aparência completamente diferente daquela aparência morta, de verdade, morta como se você fosse um zumbi. Sim. Um zumbi emocional. Fica marcas, fica bigode chinês. Sabe uma coisa que eu percebia muito, que quando eu estava num relacionamento e começou a aparecer marca no meu rosto, foi essa marcação aqui, ó, no cantinho da boca, porque era tanta insatisfação que eu fazia esse movimento o dia inteiro. E aí foi começando a dar essa marcação. Mas é aquilo que você está vivendo, né? Quando você tem a oportunidade hoje de ver, hoje eu tenho uma marca aqui de expressão daquela época, ok. Hoje eu estou com 35 anos, eu passei daquilo ali, o que eu vou ressignificar? Vamos ressignificar isso. Vamos olhar para isso aqui agora e usar isso aqui como energia para construir uma vida diferente. A gente não quer ficar do mesmo jeito. A gente precisa, né? Sim. Hoje eu falo, eu preciso, eu tenho minhas metas, tenho os meus sonhos, eu preciso de alcançar essas metas. Independente, se precisar de ficar acordado 24 horas para trabalhar alguns dias, eu fico. Se tiver que pegar estrada, se tiver que... o que tiver que fazer, né? O que meu corpo precisar de pôr energia, eu vou colocar. Porque a gente precisa de sair dessa, né? Isso que você falou aí é verdade, é difícil demais. Por mais que você se trate, se faça terapia e tudo, tem dias que é muito dolorido. É muito dolorido. E principalmente se você vai fazer uma tentativa de conhecer uma outra pessoa e tudo, e aí você vê que seu dedo tá ruim lá ainda, que não tá vindo a pessoa que ainda que você merece, vamos dizer assim. Porque eu acredito que pessoas que passam por esse tipo de relacionamento, não estou generalizando, mas normalmente são pessoas mais dependentes emocionais e que dedicam muito a vida para cuidar do outro. Sim. Então, são pessoas que são muito empáticas, que elas... Entregam demais. Entregam demais. Então, são pessoas que normalmente são boas, né? Então, eu fico triste de pessoas boas entregarem a vida, de se dedicarem ali para viver pelo outro e ainda passarem por uma situação dessa. Então, eu acho que quem passa por isso, consegue sair, merece realizar os sonhos. Sim, e tem que... Gente, é sério. Tem como, tá? Você sair, você seguir a sua vida, você ter uma vida de qualidade. A única coisa que eu digo é... Não caia na ilusão de que existe a cura 100%, né? É uma cicatriz e, como toda cicatriz, se você cutucar, ela vai abrir. Então, vigia até o momento que você encontre alguém que realmente vai te acolher, que vai te cuidar como você realmente merece, né? Não queira cair nos braços do primeiro que aparece, porque a tendência de você repetir o teu ciclo é imensa. Tá? Ellen, me fala uma coisa. Dá uma dica para essas mulheres que estão aqui vendo a gente. Mulheres, primeira coisa... Antes de amar qualquer pessoa, vocês precisam de se amar. Amar ao próximo como a si mesmo. Não tem jeito de amar o outro se você não se amar. E isso, pra mim, é difícil, gente. É muito difícil, porque eu costumo colocar sempre o outro em primeiro lugar. Era meu filho, era o marido, era qualquer outra coisa, menos eu. Então, aprenda a se amar. Se você não consegue se amar do jeito que você precisa se amar, pode procurar ajuda, que tem algum problema aí que você precisa de achar onde que aconteceu. Segunda coisa, não desista dos seus sonhos. Se a gente não tiver sonhos, se a gente não tiver ali um lugar para apontar a vida da gente, é uma vida que não tem sentido. Para mim, hoje, não faz sentido mais viver sem sonhos. Viver sem onde eu quero, sem saber onde é que eu quero chegar. Porque sempre eu dependia do que o outro queria para seguir atrás. E mesmo que você esteja com uma pessoa do seu lado, não quer dizer que você não possa ter os seus sonhos, que esses sonhos não possam estar ali em sinergia, né? Então, não deixe de ter os seus sonhos. E não pense duas vezes antes de colocar energia para realizá-los, né? E outra coisa, você falou aí de um projeto que você tem de ajudar mulheres
a saber como ganhar de R$1.000 a R$1.500 por mês, aonde essas mulheres conseguem te encontrar? Elas vão encontrar nos meus 2 Instagrams. Eu tenho um Instagram meu profissional, que é o Ellen Silva Diniz, que lá eu dou dicas de empreendedorismo, dicas de como melhorar a sua autoestima, para que você, estando melhor consigo mesmo, você consiga dar os próximos passos. E tem o Instagram da minha empresa, que é o Make to Make Store, que lá a gente fala sobre produtos, como que você pode trabalhar com vendas, que a gente fornece tanto varejo em atacado. O nosso principal é atacado. Então, a gente está focado realmente nas pessoas que querem empreender e vender. E nós estamos agora com um projeto que se chama dropshipping, que é você fazer a venda sem precisar de ter o estoque. Então, você utiliza o estoque da empresa e faz a venda direta. Então, você não precisa de investimento. Então, isso é uma possibilidade que essas mulheres façam a venda e tenham a sua renda. Ah, mas eu não sei vender. Então, me acompanha. Porque nós vamos dar a dica da mentalidade que você precisa para ser uma empresária, do passo a passo que você precisa, onde você vai achar os seus clientes, como que você vai abordar, como que você vai fazer a venda, como que você vai receber por isso, como que você vai administrar o seu dinheiro, como que você vai reinvestir o seu recurso. E não precisa de ter muito. É ali começar do zero mesmo. Peraí, eu não tenho R$1 para nada, mas você tem um telefone, tem um WhatsApp, onde você pode entrar na internet? Então, isso aí já é o suficiente para você começar. E eu sei que hoje muitas pessoas, muitas mulheres estão ali passando por uma dificuldade financeira e às vezes não tem nenhum norte de onde que começa. Então, essa experiência de anos nos negócios, eu quero muito ajudar essas pessoas, porque eu sei começar nesse tipo de relacionamento. Se eu não tivesse essa experiência de recomeçar e já tivesse ali fazendo alguma coisa para mim, como que seria? Eu sei que seria muito mais difícil. Então, meu padrasto fala muito assim, Ellen, eu fico muito feliz de te ver, porque você passou por isso tudo. Muitas mulheres estão aí sentadas, sem saber o que fazer, só olhando para o céu e reclamando ou chorando. Você conseguiu sair dessa e está tocando e continuar crescendo. Então, eu quero passar essa instrução, porque precisa de realmente ter instrução. Não adianta só ter dicas. Eu não gosto nem desse termo. Eu vou te dar uma dica de como fazer. Não. Com dica, você não constrói um negócio de início, meio e fim que vai te dar um resultado bom. Você precisa de instrução para você saber o passo a passo como que vai fazer. Que lindo. Vamos lá, uma mensagem final para elas? Vamos. Pode falar. Então, mulher, você não sabe o potencial que você tem aí dentro de você. Eu acredito em você. E antes que eu acredite, a sua mãe, o seu filho, o seu marido, Deus acredita em você. Você é imagem e semelhança do Criador. Então, imagine, se você foi feito a imagem e semelhança do Criador, imagina o potencial que tem dentro. É só você que não sabe. Então, comece a se autoconhecer, comece a olhar para dentro de si, comece a buscar todos os seus talentos, todas as suas as suas maravilhas, né? Porque mulher é feita de maravilhas, a gente reproduz, a gente gera vida dentro da gente. Então, não deixe de procurar dentro de você essas sementes que Deus colocou aí, que são os seus talentos, para você prosperar. E eu desejo que você seja feliz, porque você merece. Gente. Olha isso, olha como é que foi esse episódio, gente. Então, olha, curte aí, compartilha, segue a Ellen, porque foi sensacional. Obrigada. Muito obrigada por você ter aceitado o convite, estar aqui, compartilhar a tua história e trazer tanto conteúdo pra gente. Muito obrigada, eu sinto honrada e é um propósito mesmo, porque eu ouvi falar recentemente que o que você vive faz parte do seu propósito, né? Sim. Então, eu realmente absorvi isso para mim. E eu vou levar a minha empresa, mas a empresa vai com um propósito, que é para ajudar essas mulheres a romperem, a sair desse lugar aí que elas não devem estar. É isso, pessoal. Muito obrigada. Um beijo para vocês e até a próxima.